Boa tarde, sétimo ano, aqui é a professora Sara e vamos lá para mais uma aula de história. Vamos ver hoje Reforma Protestante, dando sequência aí aos nossos estudos sobre as reformas religiosas, lá na página 325. Você sabe que desde o século XVI a Igreja Católica vem sofrendo várias críticas, né? Devido ao advento do pensamento renascentista, o homem à luz da razão, esse homem antropocêntrico, dono do seu destino. E por conta dessas críticas, vários movimentos de reformas religiosas repercutiram ali na Europa. Essas reformas acabaram originando outras religiões, separando, né, cristãos católicos de cristãos protestantes. Podemos citar como um dos precursores dessas reformas Martinho Lutero, que era um monge alemão que vivia ali na Catedral de Wittenberg. Martinho Lutero criticava veementemente a corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda das indulgências. O que seriam as indulgências? Bom, a indulgência era nada mais, nada menos que o teu passe livre para o céu. Se você poderia ter uma vida inteira de pecados, mas no seu leito de morte, se você tivesse uma alta soma em dinheiro, você poderia comprar um papelzinho que te dava absolvição dos teus pecados e você poderia adentrar os céus. Então, obviamente que esse monge ficava extremamente triste com essa prática da Igreja Católica. Aí, quando ele fez essas teses, né, os colegas dele foram logo, os outros monges e padres, contaram logo ao Papa. O Papa, então, pediu para que ele se retratasse. Como ele não se retratou, ele foi expulso e excomungado. Assim, Martinho Lutero vai e funda a sua própria religião, com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo. Então, se você tivesse fé, não precisava ter dinheiro, não precisava comprar indulgência, você poderia ser salvo, tá? Outra ideia dele era de que a Bíblia deveria ser interpretada pelos fiéis. Para tanto, então, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que assim o povo pudesse interpretá-la e entender o que Deus estava querendo. Obviamente que essas reformas trouxeram várias consequências. Podemos citar as revoltas camponesas, de 1524 a 1525. O que seriam essas reformas camponesas, essas revoltas camponesas? Bom, os camponeses, eles começaram então a lutar contra os privilégios da nobreza e do clero, porque eles começaram a perceber que essas classes pregavam uma coisa e viviam em outra, ou seja, pediam para os camponeses trabalhar, mas viviam no extremado luxo, para que eles abrissem mão, né, de toda e qualquer bonança material e terrena, mas, no entanto, os nobres e o clero que andavam ali de mãos dadas não faziam o mesmo. Então, esses camponeses começaram a saquear e queimar igrejas e castelos. Esse movimento, obviamente, foi violentamente reprimido e os seus principais líderes torturados e mortos. Mas as ideias luteranas já começaram a ganhar o mundo e chega até a França. E na França nós temos como principal representante desse movimento o teólogo João Calvino, mas ele sofre veemente perseguição e ele então se muda para Genebra, na Suíça. Calvino, então, ele implementou a teoria da predestinação. O que é isso, professora? O seu destino já estaria determinado por Deus. Então, desde que você nasce até o morrer, você já teria uma trajetória traçada por Deus. E se você fosse próspero, a riqueza não era condenada pelo calvinismo. Ao contrário, lá da Igreja Católica, ela dizia que você tinha que abrir mão dos seus bens materiais para você ganhar os céus. João Calvino dizia ao contrário, que se você é rico, é porque Deus está lhe abençoando, Deus está lhe aprovando e você é um predestinado. Então, essas teorias do João Calvino veio ao encontro das ideias da burguesia, que era tão massacrada lá atrás que tinha que doar os seus bens para adentrar os céus. Aqui não, no calvinismo, ser rico era uma bênção. Ser rico significava que Deus estava com você. Então, essa religião foi muito bem aceita dentro dos espaços da elite burguesa, né? Olha lá, agora nós vamos ver a igreja anglicana na Inglaterra. É interessante que essa reforma religiosa foi feita pelo Estado, na pessoa do Henrique VIII, porque ele pretendia limitar o poder da Igreja Católica ali dentro do país dele. E o início dessa reforma ocorreu após um desentendimento entre esse rei e o Papa. O monarca pediu para o Papa anular o casamento dele com a Catarina de Aragão, porque ela não havia lhe dado filhos homens. E você sabe que para herdar o trono teria que ser um filho homem. E ele queria casar com outra pessoa, que era a Ana de Bolena, que já estava grávida. Mas você sabe que a igreja, ela não permite o divórcio. Então,
Henrique VIII, diante da negação do Papa, ele ficou extremamente aborrecido. Então, já que o Papa não quis anular o casamento dele, ele vai fundar a própria religião dele. Então, ele pega, se apropria das ideias do Martinho Lutero, ele restringe o poder da Igreja Católica ali dentro da Inglaterra, ele consegue se divorciar e casar novamente e faz com que a Igreja Católica também doe todos os seus bens para o Estado. Então, ele vai e confisca todos os bens da Igreja Católica. Os papas, os padres devem ter ficado mansos e o Papa também, né? Olha lá, você vai fazer a página 328 do seu livro e na nossa próxima videoaula a gente vai dar entrada no que é a Contra-Reforma, ou seja, são as medidas que a Igreja Católica fez, que ela tomou, né, para rever aí todo esse processo de reformas protestantes que estavam acontecendo aí na Europa. Muito obrigada, meus amores, um beijão para vocês, até a próxima.